Sangue de touros e de bodes. Hoje é segunda e é esse tema que a gente vai estudar aqui no nosso guia de estudo, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Um guia de estudo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então fica comigo até o final porque vai valer a pena, vale sempre a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Então a gente está estudando aqui o tema sobre compreendendo os sacrifícios. Desde sábado a gente começou esse tema, então se você ainda não viu, passa aqui no card, na descrição do vídeo, nos comentários, e você vai ver aí os links para você assistir já a recapitulação, o estudo de sábado, de domingo, e hoje na segunda a gente vai falar aqui de sangue de touros e de bodes, tá bom? Então pega a sua Bíblia aí e acompanha com a gente aqui, como eu sempre falo, trago aqui o slide para você acompanhar. Então, segunda, dia 5 de maio, a gente vai ver esse tema aí para a gente compreender toda a história dos sacrifícios que também levam para a profecia da volta de Cristo, né? De Jesus que viria, o Messias, o verbo que se faria carne, e agora a segunda vinda dele para de vez acabar com o mal aqui nessa terra, né? Então aqui, sangue do cordeiro, touros e bodes. O professor Gilberto Brasiliano, lição fácil, ele coloca aqui. Quando estudamos sobre o ritual do sacrifício, algumas pessoas não gostam nem de comentar sobre esse assunto, porque acham uma crueldade o que faziam com o pobre do cordeiro ali, né? Diante do altar, no sacrifício. Então muita gente olha por esse lado, né? Principalmente os veganos, essa galera com essas narrativas todas aí de defesa dos animais, essa coisa toda. Então o pessoal olha e ainda quer questionar a Bíblia, não entende o propósito, o porquê daquilo ali, né? E aí se a pessoa não entende, vai ficar tendo esse pré-julgamento, esse preconceito, né? Porque não entende qual é o intuito de Deus, a pedagogia, a didática de Deus para ensinar uma profecia que viria, e o ritual era necessário porque o salário do pecado era a morte. Então Deus estava ensinando ali, dando um presente para a humanidade, o plano de redenção, o plano de salvação. Mas quem não entende, olha um texto fora do contexto, arranja pretextos diversos. E esse é o problema de quem não estuda a Bíblia com profundidade, tá bom? Então vamos acompanhar aqui como é que acontecia isso. Olha aqui, geralmente a pessoa ofertante colocava uma das mãos sobre o cordeiro e confessava os pecados, um por um. Depois tomava um punhal em suas mãos e penetrava no pescoço do animalzinho, que morria em uma leve convulsão. O sangue é o que chama de imolar, né? Imolava ali pela garganta. O sangue era parado pelo sacerdote, que o levava para dentro do santuário para a finalização do ritual do perdão dos pecados do ofertante. Todo esse ritual tinha que ter uma participação muito forte do ofertante, que demonstrava todo o seu pesar pela morte do cordeiro. Muitos achavam a morte dos animais injusta, mas a morte de Jesus também foi injusta, né? Era isso mesmo que Deus queria mostrar. Mas foi necessária tudo isso para solucionar o drama do pecado. Por conta dessa participação toda, muita gente distorceu o ritual. A gente falou isso aqui na lição de ontem, né? A gente vai recapitular hoje. Muita gente achava que era o ritual em si que era importante. Era o ato de você fazer, de você sacrificar, de você fazer ali, então, de forma mecânica. E Deus disse, aqui a gente viu os sacrifícios inúteis, né, na lição de ontem, falando que não é o ritual em si, não é o matar, é o sentimento de perdão, o entendimento do Messias que viria, a necessidade de um redentor para pagar o preço do pecado que entrou no mundo por conta de Adão e Eva. Então, o ritual em si, Deus não se agrada, né, mas ele fez isso pedagogicamente, didaticamente, para ensinar. E o ser humano, mesmo assim, entendi errado, distorci. Achava que era o ritual, o mérito dele ali de fazer, de imolar, de tal, e era o ritual que perdoava o pecado, né? Esquecia que era um Deus que estava ali ensinando todo o processo ali de salvação, né? O guia começa com uma pergunta, aqui, tem aqui, o que Hebreus, capítulo 10, do verso 3 ao 10, nos ensina sobre os sacrifícios que o povo de Deus oferecia na época do Antigo Testamento. E aqui vem, né? Se os sacrifícios eram incapazes de salvar realmente os pecadores, por que eles eram oferecidos? Por que existia, então, se o sacrifício em si não salvava ninguém? Para que é que Deus pediu para fazer isso? A gente já viu, mas a gente vai recapitular aqui. Então, dá um pause aí, dá uma pause, dá uma lida na sua Bíblia e depois continua aqui para você tentar responder sem ver o spoiler aqui, tá bom? Então, respondendo, o que Hebreus 10 nos ensina sobre os sacrifícios oferecidos pelo povo de Deus no santuário. Se o sacrifício não salva o ritual, por que ele ainda era oferecido? Por que é que Deus pediu? Né? Então leia com calma aí, eu não vou ler para não ficar muito longo o vídeo, leia, entenda na sua versão, tá? Aqui deixa claro que o sacrifício em si, aqui, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então não é isso. Então aqui a resposta, os sacrifícios eram um símbolo de Jesus na cruz. Era um memorial, era uma lembrança, era uma simbologia do plano de Deus que mandaria seu filho unigênito para morrer, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Era para ensinar a dádiva divina.
Os sacrifícios eram um símbolo de Jesus na cruz e assim os pecadores demonstravam fé no Messias que viria para ser o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então é isso que a lição traz aqui para a gente. Respondendo também com as minhas palavras, eu escrevi aqui no guia, ó, tá bem escrito aqui, coloquei, ó. Primeiro, existiam sacrifícios para pregar o Cristo que viria, uma vez por todas, né, para pagar o preço do pecado. Quando Jesus vem, ele mostra que os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios e a expiação de Cristo, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro, ele é divino e permanente, eterno, né? Então, de forma pedagógica e didática, os rituais geravam fé e esperança no Messias que viria para salvar a raça humana do pecado, né? Então é isso que as pessoas têm que entender. E foi isso que quando Jesus morre na cruz, isso acaba, né? Não precisa ser continuado, porque o Cordeiro verdadeiro que tira de forma eterna o pecado do mundo havia morrido. Então não precisava mais de tipo, de sombra ensinando o que viria, né? A realidade. Então aqui o guia coloca: os sacrifícios eram atos de fé que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta de expressar fé na obra do Messias vindouro. Então era um tipo encontrando o antítipo que viria lá com Jesus na cruz. É a sombra encontrando a realidade, né? E aqui tem uma comparação legal, ó. Os rituais ligados aos sacrifícios eram como pagamento por uma viagem. Quando compramos uma passagem de ônibus, ou trem, ou avião, não fazemos imediatamente a viagem pelo qual a gente paga, né? A gente fica com o ticket ali, com a passagem, né? Em vez disso, a gente recebe o cartão de embarque, ou a passagem, ou um ticket, que é uma espécie de garantia ou representação da jornada que está por vir, que você vai fazer. Podemos segurar aquele pedaço de papel quanto quisermos, mas ele não vai levar a gente para o destino. Mas, quando a gente embarca e a jornada começa, a gente recebe aquilo pelo qual pagamos. E a passagem de papel se torna desnecessária, porque você já entrou no meio de deslocamento, de transporte, né? Então é assim que Jesus faz. O ritual era um ticket, era uma passagem, era mostrando ali que você teria direito a uma salvação. E quando Jesus vem, aí você aceita, você embarca nessa jornada, você pega a viagem rumo aos céus, né? Deus quer salvar a todos, ele morre por todos, a salvação é pela graça, pelo sacrifício que Jesus fez, mas ele não obriga. Então, você precisa aceitar entrar na viagem, né? No transporte, né? Então, você recebeu o ticket, mas se você não embarcar, você não aceitar, você não vai viajar. Então, por isso que a salvação é pela graça, mas é o seu comportamento, são as suas ações, as suas escolhas, é a sua obra, a sua ação que define se você vai viajar ou não. Então, a ação é você pegar o ticket e entrar no meio de transporte, no trem, no avião, ir para a fila e entrar, né? É você agir. Se você não entrar, não entregar lá a passagem, você não aceitar, você não vai embarcar. Então, a obra ela é a demonstração da sua aceitação, do seu embarque, tá? Então, você ganhou o ticket, mas você só vai se você quiser, porque Jesus não quer ninguém obrigado. Ele não vai pegar você à força e vai entrar. Vai empurrar você dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do avião. Não. Então, ele morreu, deu o ticket para todo mundo. Mas você precisa aceitar, e essa aceitação você demonstra nas obras. Qual é a obra, Jardel? A Bíblia diz, né? Ele diz que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a demonstração que a gente ama a Deus é guardando os mandamentos, sendo obediente a ele, tá bom? Então é assim que a gente aceita e pega o meio de transporte rumo ao céu, tá bom? Muito bacana essa analogia aqui. Então aqui a lição coloca: algo semelhante acontecia nos rituais com animais, nos sacrifícios pedidos por Deus. Eles tinham um papel importante, mas uma vez que o sacrifício real foi feito, eles perderam o sentido. Igual uma passagem perde quando você já pega o meio de transporte, né, e chega no seu destino. E aqui coloca uma coisa importante que está lá em Marcos, capítulo 15, verso 38. Essa realidade ficou visível quando, na morte de Jesus na cruz, o véu do santuário se rasga em duas partes, de alto a baixo, ou seja, o lugar santo, santíssimo, esse ritual todo, o véu do santuário ali, ó, se rasga. A Bíblia dá esse relato, ou seja, não precisa mais fazer sacrifício, porque o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo, né? E aí Jesus passa de uma função de cordeiro agora para sumo sacerdote, para interceder por nós. É o que ele está fazendo lá no céu agora, né? No juízo investigativo. Então aqui diz: todo o sistema sacrificial, o templo e os rituais apontavam para a morte de Jesus. Uma vez que ele cumpriu sua promessa na cruz e ressuscitou, vencendo a morte, os tipos se tornaram desnecessários. Por isso, é isso que foi abolido. Se tem uma coisa que foi abolida, foram essas leis cerimoniais, os ritos, os rituais que levavam para Cristo, a vinda dele, a morte dele, tá? E a necessidade de um ritual no santuário. Então, tudo isso acabou. Mas as leis do caráter de Deus, as leis morais, as leis de saúde, as leis eternas, que a palavra de Deus é eterna, né? As leis morais dele não mudam. Então as pessoas distorcem e não entendem isso, né? O que é que foi abolido, o que é que não foi. Então, a gente precisa entender essa diferença didática e pedagógica do que Deus queria ensinar, tá bom? Então é uma lógica coerente com o contexto da Bíblia. Então aqui, voltando aqui para o guia, voltando aqui, ó, Ellen White coloca aqui
O sangue do Filho de Deus era simbolizado pelo sangue dos animais imolados, e Deus queria que fossem conservadas ideias claras e definidas entre o santo e o comum. O sangue era sagrado, porquanto, por meio do sangue do Filho de Deus, unicamente podia haver expiação do pecado. Está lá no livro Patriarcas e Profetas, página 371. E aqui ela coloca o sangue dos animais em si, do cordeiro, de touro, de bode, seja lá o que for, não tinha poder de purificar o pecador. Nem o ato em si do pecador pegar ali, matar o cordeiro, tá lá junto ao sacerdote, isso, o ritual em si não tinha poder de nada. Mas pela fé no sacrifício do futuro, o pecador era perdoado e o sangue do animal imolado era usado como se fosse o sangue de Cristo. Então era a simbologia para a pessoa aceitar o que viria lá na frente. Então é isso que é importante, porque os pagãos achavam que era o ritual, era o alimento ali que dava para os deuses dele pagãos ali, né, para não terem prejuízo. Então muitos cristãos acabam interpretando que o sacrifício era também assim. Caim fez isso e aí acabou tendo o sacrifício rejeitado, né, e matou o irmão, enfim. Teve um monte de coisas porque ele achou que era ele do jeito que ele queria fazer, do jeito ele achava que o ritual era mais importante, né? Tava fazendo algo, ele estava dando um presente, e na verdade não é isso. A gente já viu que o presente é Deus que deu pra gente, tá bom? Foi Jesus Cristo, né? O Cordeiro de Deus. Então o sacrifício é o memorial de tudo, de todo esse plano de redenção, de salvação. Então, para finalizar, no comentário aqui de Ellen White também no final aqui diz o seguinte, ó: os tipos e sombras do sistema sacrificial com as profecias deram aos israelitas uma visão velada e indistinta da misericórdia e graça que seriam trazidas ao mundo pela revelação de Cristo, né? E aqui fala, a Moisés foi desdobrado o sentido dos tipos e sombras que apontavam para Jesus. Ele anteviu o fim daquilo que era transitório, né, das cerimônias, dos rituais, quando, por ocasião da morte de Cristo, o tipo encontraria o antítipo. Ele viu que unicamente por Cristo o ser humano tem a capacidade de guardar a lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos que não mudam. Então, quando a gente aceita, a gente aí obedece por esse amor. Deus trabalha em nós, coloca os frutos do Espírito para que a gente a obedeça, né? E ainda que a gente caia, e ele julga o coração por isso. A confissão, o arrependimento genuíno, ele diz que a jornada do cristão é como a luz da aurora, a luz do alvorecer. Vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito, né? E aqui coloca que Jesus tomou sobre si a maldição da desobediência da humanidade, né? Por meio do plano da salvação, a justiça e a misericórdia de Deus são plenamente vindicadas, e por toda a eternidade a rebelião jamais tornará a se levantar. Jamais a aflição voltará a aparecer no universo de Deus. Isso está no livro A Verdade sobre os Anjos, página 183. A Ellen White também dá uma revelação aqui sobre como Adão ficou quando ele recebeu essa notícia de que o pecado seria destruído e que ele teria uma chance de redenção, né, do erro dele. Foi revelado ao ser humano decaído o plano do infinito sacrifício pelo qual devia ser provida a salvação. Como o salário do pecado era a morte, né? E aí eles passaram a ser mortais, coisa alguma, a não ser a morte do querido Filho de Deus, poderia expiar o pecado humano. E Adão maravilhou-se com a bondade de Deus em providenciar tal resgate para o pecador. Então, a profetisa relata aqui que viu em visão, né, Adão, o sentimento de Adão se maravilhando com a bondade de Deus, né? Com a instituição do sistema tipológico do sacrifício e oferta, a morte de Cristo estaria sempre perante o ser humano culpado, para que este compreendesse melhor a natureza do pecado, o resultado da transgressão e o mérito da oferta divina, né? Então imagina ali como Adão no Jardim do Éden começou lá, né, com Abel, com Adão, com os outros filhos dele, Sete, né, colocando ali um animal que nunca tinha sido morto, não existia morte, matando o animal ali. Qual é o sentimento, né? Inocente, indefeso, e aspergindo o sangue para ver a consequência do pecado, né? Então isso tudo partiu quando muita gente acha cruel, e tudo é justamente para a pessoa ver o que é que o pecado fez, o caos que a gente está hoje, né? Por conta do distanciamento de Deus. Então aqui finalizando, se não existisse o pecado, o homem jamais teria conhecido a morte. No inocente animal morto por sua própria mão, porém, ele contemplava o resultado do pecado, a morte do Filho de Deus em seu lugar. Ele então viu o imutável caráter da lei que transgredira e confessou seu pecado, descansando nos méritos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1,29, né? Então é isso. Que a gente possa aceitar esse sacrifício, né? Porque aceitar não é só da boca para fora. É você aceitar e demonstrar isso no seu comportamento, mudando o seu estilo de vida, o seu jeito de ser, os seus hábitos, né? E obedecendo as ordenanças, que foi a primeira ordenança. Não comereis da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeu, entrou o pecado, o salário do pecado é a morte. E aí Deus vem dando outras ordenanças no Manual da Vida, que é a Bíblia Sagrada, o livro mais vendido, mais lido, mais traduzido. Ele deixa ali o decálogo em Êxodo, né? Êxodo 20, os 10 mandamentos,
que são as ordenanças para a gente demonstrar que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, são os primeiros 4, e que a gente ama o próximo como a gente ama a nós mesmos, são os outros 6 mandamentos, tá bom? Então que a gente possa colocar em prática, que a gente possa entender que não foi abolido, que esse mandamento representa o caráter, a personalidade, os princípios, os valores divinos, e para a gente pegar essa viagem, embarcar rumo ao céu, para morar lá, nesse universo paraíso perfeito, a gente precisa comprar o ticket, aceitar o ticket e embarcar nessa jornada, vivendo já daqui, né? Se preparando daqui. Essa é a jornada do cristão, beleza? Então, se você gostou, curte, comenta aí, se inscreve aqui no canal. Essa é a forma que você tem de agradecer por esse tempo que a gente dedica aqui no estudo da Palavra de Deus. E também você vai ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas. Quando você curte, comenta, se inscreve, clica no sininho, o YouTube entende que isso aqui é importante, esse conteúdo foi legal, e ele vai enviar esse conteúdo para quem estiver procurando sobre a Bíblia, sobre sacrifício, sobre o plano da salvação, tá bom? Então dá essa moral aí, conto com você, rapidinho, não custa nada, mas vai ajudar tanto a você a receber os avisos quando eu postar um vídeo novo e outras pessoas a receber esse conteúdo aqui, tá bom? Espero você no próximo estudo, um forte abraço, sucesso e fique com Deus.